todas as opções vão ser as padrões simplesmente, né? E você vai criar um file group de maneira padrão. Eu queria mostrar aqui o contrário, o porquê que esse next, next, finish, nesse caso específico do file group, não é tão interessante. Ele pode ser interessante para boa parte dos casos, mas não para todos. Já tive algumas experiências em que se o file group tivesse sido criado de maneira diferente, nós teríamos conseguido recuperar o ambiente de uma maneira mais fácil, mais rápida. Tá? Então aqui a gente fala sobre o que são file groups, a gente dá uma definição, quais são as diferentes opções de o que eu levo em conta quando eu estou criando file groups, né? Quais são os cenários que eu posso pensar quando eu estou criando algum tipo de file group. Como é que eu posso explicar? Vou subir uma discussão aqui, vou fomentar uma discussão saudável de por que o padrão é insuficiente, né? Por que o next, next, finish, quando você está criando um banco de dados simplesmente, ele não é suficientemente bom em alguns casos. Falo também da vantagem de recuperação, recuperabilidade ou recuperação, né? Recuperabilidade é uma palavra que não existe, né? Falo também a respeito do desempenho, de como que eu posso ganhar um desempenho legal simplesmente dividindo o meu banco de dados em file groups diferentes, né? E a gente tem no final algumas demonstrações. Tá? Então, olha só. File group, né? Arquivos dentro de um banco de dados. Antes de falar efetivamente sobre file groups, o que eu tenho no banco de dados, por padrão, no SQL Server? O que eu tenho lá no SQL Server, quando eu clico com o botão direito lá, propriedades, files, o que eu tenho lá, né? Eu tenho aqui a camada física, a parte física do meu banco de dados. Onde que meu banco de dados está alocado? Em disco, enfim. Eu tenho, então, um arquivo de dados primário, que é obrigatório. Quando você cria um banco de dados, ele tem que existir. É normal, não tem como você criar um banco de dados sem esse cara. Parece meio óbvio isso, mas normalmente esse cara tem a extensão MDF. Essa extensão não é obrigatória. E assim, posso trocar, posso colocar o que eu quiser, mas nos SQL Servers mais antigos, as pessoas que trabalharam com SQL Server mais antigos vão saber do que eu estou falando, né? Isso aqui antigamente era necessário, mas hoje em dia não. Ficou-se a convenção a convenção continua existindo, né? MDF, só a título de curiosidade, significa master, quer dizer master data file, né? Algo desse gênero. E o que eu tenho no MDF, né? No arquivo primário de dados. Metadados, eu tenho objetos de sistema também. Daqui a pouco eu falo sobre o file group, sobre a definição do file group em si. Mas nesse arquivo primário especificamente, eu tenho também a localização de todos os outros arquivos da base. Então, o primário é particularmente importante para um banco de dados no SQL Server. Tá? Eu posso não ter, mas posso ter um arquivo secundário também, um NDF, vários arquivos secundários. Aí fica a critério de quem está criando, a critério de quem está fazendo, de quem está desenvolvendo o banco de dados em si, ou de quem está administrando. Tá? Eu posso sair criando arquivos secundários de banco de dados, tá? E atribuindo a eles file groups diferentes. Okay? Tenho também um arquivo de log dentro do meu banco de dados, que tem normalmente a extensão LDF. Esse arquivo de log é usado para garantir a consistência. O SQL Server, sempre que você executa uma transação dentro do SQL Server, ele vai escrever dentro do arquivo de log antes. Esse é um mecanismo chamado de WAL, né? Write Ahead Logging. O SQL Server vai sempre escrever antes no arquivo de log para depois passar para os arquivos de dados, para garantir a recuperação do seu ambiente caso caia a energia, alguma coisa assim, caso caia a força, caso você perca o seu servidor. Tá bom? Então vamos pegar um arquivo de dados, dá uma olhada. Vamos pegar um arquivo físico de dados aqui simplesmente e expandir ele, ou vamos olhar ele no microscópio, né? Olha só. Eu tenho aqui a menor unidade de armazenamento dentro de um SQL Server é uma página. Alguns outros mecanismos de banco de dados chamam isso de bloco, tá? Mas no SQL Server se chama de página. E toda página no SQL Server tem 8 KB de tamanho. Aqui à direita, deixa eu ver se consigo fazer um zoom aqui. Perfeito. Aqui à direita eu tenho uma página de dados. Legal? Isso aqui tem 8 KB de tamanho, tá?
Marcelo, eu consigo mudar isso no SQL Server? Porque tem outros que dá para mudar. Não, você não consegue mudar. É 8 KB e sempre vai ser 8 KB. Você não muda isso aqui. É assim desde que a SQL Server é SQL Server. Tá? Isso não vai mudar nunca. Se eu pegar essa página aqui e jogar ela e abrir o meu, na realidade, desculpa, abrir o meu arquivo de dados, meu MDF, o meu NDF, enfim, se eu abrir ele, eu vou ver várias dessas páginas de dados aqui, dentro desse arquivo MDF, NDF, enfim. E o que são essas páginas? Os dados propriamente ditos, índices, tabelas, objetos em geral. Então, tudo que é dado dentro do SQL Server está armazenado nessa estrutura aqui, basicamente. Ok? Essa imagem eu peguei lá do Books Online, bem interessante, né? Legal. E dentro de um arquivo de log, o que eu tenho dentro de um arquivo de log? Bom, o arquivo de log tem uma escrita um pouco diferente do arquivo de dados. E assim, eu tenho dentro do arquivo de log pequenos pedaços, chunks, né? Pequenos pedaços que se chamam Virtual Log Files. São esses quadradinhos aqui. Esses caras aqui são logs virtuais. E quando eu começo a fazer uma transação, o SQL Server vai começar a escrever essa transação aqui. Ele vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Aí eu posso, sei lá, dar um commit ao checkpoint, ele escreve aqui, beleza, acabou a transação. Essa transação começa aqui e acaba aqui. Aí uma hora ele vai pegar essa transação aqui e levar para o meu data file, para o meu MDF. Vai levar os dados, né? Não a transação, óbvio. Ele vai levar os dados para o meu MDF lá. Enfim, para isso ser armazenado definitivamente. Enfim. E outra coisa interessante também do arquivo de log, se ele tem uma natureza circular também, né? Ele vai sendo truncado, cada um desses virtual log files, depois que eles deixam de ser utilizados, tem um monte de pré-requisito para isso acontecer, tá, pessoal? Não cabe nem eu falar aqui, não tem nem tempo para falar sobre isso. Mas assim, quando eles deixam de ser utilizados, alguns desses virtual log files, o SQL Server faz um processo que se chama truncar. Quando ele trunca, ele libera esse espaço para ser reutilizado. Daí se fala que o arquivo de logs do SQL Server é circular. Ele pode começar a reutilizar esse espaço truncado aqui. Ok? Mas assim, tem modelo de recuperação, full, booklogged, simple. Não dá pra gente falar aqui sobre isso, infelizmente. Tá? Não tem tempo. É só para mostrar para vocês mais ou menos o que tem dentro de um arquivo de log. Beleza? Legal. E a gente viu a estrutura física, o que tem dentro de um arquivo de dados, o que tem dentro de um arquivo de logs, e o que é um file group, afinal, né? A definição mais by the book que existe, né, Marcelo? O que é isso, né? A gente pode definir o file group como uma camada lógica de armazenamento. Como assim? Eu uso um file group para quê? Para mapear onde que está cada objeto dentro do meu banco de dados. Logicamente, eu tenho um objeto, uma tabela, por exemplo, ou um índice, que seja. Essa tabela está apontada para algum lugar no disco, certo? O que faz, o que mapeia a tabela para o disco é o file group. O file group é mais ou menos como se fosse o container lógico dos objetos. É o container lógico dos objetos dentro do banco de dados, que está apontando para um ou mais arquivos físicos no seu subsistema de I/O. Acho que ficou claro. É bem basicamente isso. Tá? E um file group tem o que, no mínimo? Um arquivo físico. Pelo menos um file group tem um arquivo físico para você conseguir armazenar os seus dados. Ok? Esse conceito de file group não se aplica a arquivos de log. Mas, Marcelo, por que você falou do arquivo de log lá atrás? É porque eles são importantíssimos. Fica sem eles para ver o que acontece. É importantíssimo, é fundamental a gente cuidar bem dos arquivos de log. Mas o conceito de file group só serve para armazenamento de dados em si. Não serve para o gerenciamento de transações, que é o que o arquivo de log faz para a gente. Tá? Quando eu estou criando um objeto, uma tabela ou um índice de uma tabela qualquer, eu posso indicar qual file group que aquele objeto vai estar armazenado. Tem uma cláusula on que eu coloco no final do create. Bem no finalzinho do create eu coloco uma cláusula on e aí eu falo qual que é o nome do file group que eu vou criar esse cara. Se eu não colocar a cláusula on, o objeto vai ser criado no file group padrão. Eu posso também definir depois um file group como somente leitura, como read only. E é importante lembrar vocês que no file group primário, que é aquele lá que eu falei que é o mais importante, sempre
sempre vão estar contidos os metadados, as tabelas, views, objetos desse sistema do banco de dados, para fazer o teu banco de dados de usuário funcionar. Então ele é particularmente importante no momento de, sei lá, recuperação, no momento de startup da base, enfim, ele é particularmente importante. Então, assim, eu diria que as estruturas mais importantes dentro de um banco de dados do SQL Server são o log e esse cara, esse primário, onde tem os metadados, tá? Eu diria isso. E como que a gente faz meio que um mapeamento entre um file group e o arquivo físico? Olha só, lembra da imagem anterior que eu tinha aqui as páginas de dados dentro de um arquivo físico? Por exemplo, NDF aqui. E esses arquivos físicos, neste caso aqui, eu vou levar um pouco para a esquerda, esses arquivos físicos, nesse caso aqui, estão sendo mapeados para este file group aqui, para o file group mydb_fg1. Isso aqui também foi tirado do Books Online, tá? Sou bem criativo para essas coisas. E olha só, notem só que eu tenho um outro, nesse meu banco de dados mydb aqui, eu tenho um outro file group, que é o primary, que é o meu file group principal lá, o meu padrãozão. E esse cara está separado, ele está segregado aqui. Ele não está segregado fisicamente, né? Está no C2 pontos, está no C2 pontos. Beleza, vai. A Microsoft pecou nisso no desenho, mas tudo bem. Eu tenho a separação já lógica aí. Eu tenho uma separação já de lugares. Isso aí já está dentro do que se começa a ser recomendado. Tá? E a gente vai enxergar um pouco melhor daqui a pouco por que disso ser tão recomendado. Por que a gente está falando tanto sobre isso. Tá? Como é que eu posso criar quais são os 3 diferentes cenários que eu posso criar um file group, né? Só um file group, simplesmente, dados de usuário, sistema no mesmo local, next, next, finish, padrãozão geral. Assim, é o que eu mais vejo, é o que a gente mais vê em mercado. 2 file groups. Eu tenho um primário e eu tenho um outro, que é para dados de usuário. E eu deixo esse de dados de usuário padrão. Isso é o que a Microsoft recomenda. Inclusive, é o que a Microsoft recomendou para a gente quando eu administrava a SQL 2000 numa instituição financeira. Um PFE da Microsoft foi lá e recomendou isso para a gente. E realmente faz sentido. Porque no primário você tem metadados. E são particularmente importantes para a recuperação do sistema. E eu posso também definir alguns file groups. Como assim alguns, Marcelo? Quantos? Quantos você quiser. Mas cuidado. Porque assim, eu estou começando a dividir os dados em alguns file groups dependendo do que eu preciso de desempenho e do que eu preciso de recuperação. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Eu tenho que ter um equilíbrio entre recuperação e desempenho que eu tenho na minha arquitetura que eu defini nos bancos de dados, no meu banco de dados, com a administração. Como assim? Eu já vi base de dados criada com mais de 50 file groups, com 500 arquivos, e assim, base de 1,5 TB, não justificava. É um negócio muito particular isso, e acaba ficando muito complexo também. Tudo tem a ver com o Recovery Time Objective e com o Point Objective, né? Quando a gente fala de recuperação. Depois dá uma pesquisada nesses 2 conceitos. O Recovery Time Objective é quanto tempo eu posso ficar fora. E o Point Objective é quanto que eu posso perder de dados. Então dá uma pesquisada depois com calma nesses 2 conceitos, que é bem legal. Aí vocês começam a entender melhor esse equilíbrio aqui. Tá, por que eu falo que o padrão é insuficiente? O que eu quero dizer com padrão insuficiente, né? Só tem um file group, é o next, next, finish, esse desenho que vocês estão vendo aqui na tela. Eu simplesmente não consigo fazer uma recuperação parcial. Se eu perder o meu primário aqui, eu perdi tudo. Simplesmente, se eu perder esse cara aqui, perdi tudo. Praticamente. Né? Eu tenho um risco alto, porque eu posso perder os metadados que estão aqui. Ou seja, um ponto único de falha. Né? E eu estou desperdiçando recurso também. Por que eu estou desperdiçando recurso? Porque eu posso ter diferentes grupos de RAID, diferentes LUNs em um storage, posso ter um negócio muito mais parrudo por baixo, em termos de subsistema de I/O, e poderia separar tudo isso. E não estou fazendo isso. Estou simplesmente criando um arquivo MDF e jogando tudo lá dentro. Certo? E assim, como a gente está falando de boas práticas, pelo menos, se não der para separar file group, pelo menos, separe log dos dados. Pelo menos. Isso é o mínimo do mínimo. Legal? Olha só. Um padrão ainda insuficiente. Um file group adicional já é muito melhor.
já é o que a Microsoft assim, normalmente recomenda, já é o mais legal, já é um bacana pra caramba. Eu tenho um menor tempo de startup já de cara, porque os metadados vão ser lidos mais rápidos. Eu tenho uma recuperação parcial melhor, ou seja, se eu perder o meu user data, que está aqui embaixo, que vocês estão vendo, beleza, eu só recupero ele. O meu primary está no ar e o meu transaction log está no ar. Você tem que ter o sangue frio de não simplesmente estopar o seu SQL Server e subir ele de novo. Se você parar o SQL Server e subir de novo, acabou. Aí ele entra em recovery e você não faz mais nada. Aí você tem que fazer o restore offline. Aí não tem jeito. Tá? Então eu diria que eu também consigo aproveitar melhor os recursos. Como assim aproveitar melhor os recursos? Olha só, saca só. Eu estou usando LUNs diferentes. Claro, não são partições dentro do SO, né? Não são partições lógicas dentro do SO. Não adianta nada você ter partição lógica dentro do SO em cima disso. Você tem LUNs diferentes, você tem discos físicos diferentes, você tem RAID groups, você tem espaços dentro do storage distintos aí, que estão te trazendo essas letras aí. Ok? Eu tenho um risco menor de perda de dados. Porque eu posso ter o meu disco D, por exemplo, a minha LUN D, em um lugar um pouco mais seguro do que o meu disco F, por exemplo. Tá? Às vezes você tem que tomar aquela decisão, né? Ou gasta pouco, mas perde um pouco de desempenho, ou ganha um pouco mais de segurança. Tem esse ponto de equilíbrio, né? A gente tem que chegar nesse ponto de equilíbrio sempre, né? Não tem jeito. E se a gente criasse alguns file groups adicionais, né? Eu risquei aqui de propósito esse insuficiente, eu cortei fora esse insuficiente. E realmente eu diria que esse padrão aqui é um dos melhores, né? Desde que a gente encontre o ponto de equilíbrio. Olha só, eu distribuo os dados em alguns file groups diferentes. E quem que vai falar qual que é a importância disso? O pessoal de negócio. O pessoal de negócio ou os desenvolvedores vão falar para você quais são as tabelas mais importantes, o que eu preciso recuperar mais rapidamente, o que eu posso recuperar menos rapidamente. Tá? Vai depender muito do que eles vão falar para você. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma recuperação parcial que é muito mais fácil, muito mais plausível e possível. Né? Eu tenho um controle melhor sobre a utilização de recursos. Olha só, tenho disco L, D, F e G. Tenho 4 LUNs diferentes aqui, né? 4 discos físicos diferentes. Então, meus arquivos estão espalhados. Legal? Tem um ponto negativo aqui, claro, né? Como dizem o pessoal aí na comunidade, não tem almoço de graça. Isso não existe. Não existe almoço de graça. Pode ser mais trabalhoso para administrar. Você pode ter mais trabalho para administrar isso aqui. Não tem jeito. Não tem escapatória. Você vai ter que ter esse cuidado. Ter o cuidado de perceber que tem mais file groups criados lá. E para administrar vai dar um pouco mais de trabalho. Agora, eu estou chegando no ponto que eu consigo fazer o restore de tabela. Se eu criar uma tabela em um file group. De novo, não façam isso para todas as tabelas. Pelo amor de Deus. Eu já vi algo quase parecido com isso. Isso não existe, pelo amor de Deus. Cria um file group, cria para uma ou outra tabela que seja muito, muito importante. Entendeu? Quem conhece melhor o ambiente de vocês são vocês mesmos. Vocês que têm que avaliar isso. Tá? O consultor de fora não consegue avaliar isso. Ele consegue te passar a melhor informação. E o que você vai fazer com a informação cabe a você decidir. Ok? Então vamos fazer uma breve revisão aqui. Eu tenho então o meu MyDB, bem criativo, né? Bem tirado da Microsoft. Eu tenho um MyDB aqui. Eu tenho um arquivo de log aqui no disco L. Tenho o file group primary aqui no meu disco E, por exemplo. Está mapeado para este data file aqui, para esse MyDB primary data MDF. Tenho o mesmo file group aqui, ó, small tables, só que esse cara está apontado para 2 data files. Estão no mesmo disco, mas são 2 data files. Notem aqui. É o mesmo file group, ok? E eu tenho aqui também um outro file group qualquer que eu quis criar, se chama Big Tables. Esse Big Tables está apontado para um outro NDF em um outro disco completamente diferente. Ok? Legal. O que acontece no caso de uma recuperação? Qual que é a vantagem dessa separação aqui, dessa divisão aqui, no caso de uma recuperação? Olha só. Suponha que em um momento qualquer, inoportuno, eu simplesmente saquei o meu disco lá, o estagiário, desculpa, nada contra o estagiário, tá? Mas o estagiário foi lá e sacou os discos, os discos que fazem parte dessa LUN aqui, da LUN H. Foi lá e sacou no storage. Isso aí ficou disponível, certo? Esse teu NDF aí ficou disponível. Se você manter a calma, o DBA tem que manter a calma, tá? Se você manter a calma, você consegue, tiver os backups, óbvio, você consegue recuperar isso aí online. Tô falando de Enterprise Edition, tá? Se você tem o Enterprise Edition.
e você tem os backups, você consegue recuperar isso aí online, tá? Fazendo um restore parcial aí, ok? E no caso de desempenho, como é que eu posso ter um ganho? Como que se aplica a melhor prática no caso de um desempenho, no caso de melhorar desempenho, né? Bom, eu simplesmente posso jogar o meu file group primary, meu log file, por exemplo, em 2 discos que estão num pool SAS RAID 1, por exemplo, tá? Não estou discutindo aqui o que é melhor ou o que é pior em termos de RAID, tá? Estou simplesmente separando, ok? Posso colocar o meu small tables num RAID 5 qualquer da vida. E posso colocar o meu big tables num RAID 10, por exemplo, que é um pool mais rápido, first class da vida, ok? Legal, né? Posso também, além disso, alocar índice, lógico, né? Índice não clustered em um outro pool, em um RAID 10, por exemplo. Posso colocar esses caras aqui, vão precisar de mais I/O, enfim. Precisa de menos, na verdade, né? Mas, enfim. Ok? Caso particular do in-memory. Quando você está trabalhando com dados in-memory, o Hackathon 2014 para cima, eu preciso necessariamente criar um file group dentro do banco de dados. Esse file group tem que ter ele tem uma palavra-chave específica lá, que é contains memory optimized data, ok? Só para vocês lembrarem disso, tá? Isso eu não estou falando que é para colocar num pool melhor ou pior, enfim, ele vai usar uma tecnologia FileStream lá em cima do que você vai definindo suas tabelas em memory, ok? Legal. Agora chega de falar, vou mostrar um pouquinho isso aqui na prática. Bom, legal. Tem alguns scripts aqui, depois eu vou disponibilizar todos eles no blog lá. Quando vocês quiserem é só acessar, é só buscar lá, tá? Tá na primeira página na segunda página da apresentação lá. Logo menos eu mostro para vocês de novo. Legal. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma máquina virtual e nessa máquina virtual aqui eu tenho só o Adventure Works criado por enquanto, tá? Em alguma das demonstrações aí, oportunamente vocês vão entender o porquê que eu estou usando o Adventure Works, tá? Mas por enquanto eu vou criar algumas bases de dados e não vou usar o Adventure Works, tá? Então, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não, aqui está de boa já, está tranquilo já. Vou criar essa base de dados então. Notem que eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma máquina virtual, eu deixei assim de propósito. Eu tenho um disco aqui. Esse disquinho aqui é um pendrive, tá, pessoal? É um pendrive de 4 GB que está espetado no meu notebook. E eu estou colocando ele aqui, disponível para minha máquina virtual, tá ok? Ele está lá conectado, bonitinho. Vamos lá, então. Eu vou criar essa base de dados. Pode demorar um pouco, porque ele vai alocar os arquivos aqui no pendrive. Estou criando exclusivamente no pendrive, tá? Especificamente no pendrive. Enquanto ele vai criando aqui, eu queria dar uma olhada aqui. Ele criou. Ele criou o MDF então aqui e criou o LDF aqui. Por que ele demorou para criar o LDF? Por que demora tanto para o SQL Server criar um LDF? Primeiro, o pendrive é ruinzinho, né? Claro, é um pendrive. Mas por que ele demora para criar o LDF? E o MDF não? Por causa de um negócio que chama Instant File Initialization, né? Só que o Instant File Initialization permite que o SQL Server mande para o Windows o sinal para ele alocar o espaço que ele precisa. No que ele alocou o espaço que ele precisa, o Windows já libera o arquivo para o SQL Server. Legal, ele consegue fazer isso com o MDF. Com o LDF não, com o log não. Porque se o Windows disponibiliza para o SQL Server um espaço de disco que já tinha algum tipo de transação, o SQL Server pode utilizar aquela transação antiga e bagunçar todos os seus dados. Então ele tem que zerar todo o arquivo LDF quando ele está alocando ou quando ele está crescendo. Isso às vezes é um motivo de lentidão em um banco de dados, tá? Nada a ver com essa apresentação aqui, mas tudo bem.
Sempre bom lembrar disso, né? Onde que está, então, dentro do metadados do SQL Server, onde que estão criados, então, onde que estão criados os arquivos de dados do teste 1FG, que foi o banco que eu criei agora, né? Estão criados nesse disco aqui, ó, no disco E, nessas pastinhas aqui, são esses tamanhos aqui, ok? Legal, né? Vou utilizar o banco de dados, vou chamar então ele por aqui. Vou criei uma tabela de teste, coisa bem simples, tá, pessoal? Um ID e um comentário. Aí eu vou popular a tabela com dados X, vai 5.000 vezes, né? Quando eu coloco o goal 5.000, ele faz o loop 5.000 vezes. Recurso interessante. Legal. Vamos ver se os dados estão lá? Claro que estão, né? Ó, 5.000 aqui. Legal. Agora, eu vou aqui desconectar o pendrive, tá? Ele vai pro meu notebook. Eu simplesmente ranquei o pendrive, tá? Para ele simplesmente dar falha de propósito. Beleza? Então vou tentar inserir mais dados. Ups, aconteceu alguma coisa. Olha o write ahead log aqui, olha o wow aqui. The log for database is not available. The log. Ele chiou do log porque ele tem que inserir antes no log, para depois colocar nos data files. Tá bom? Só que aí, se a gente for verificar o status da base, a gente já vê que, putz, entrou em recovery, já era. Porque ranqueei tudo, né? Beleza, eu vou arrancar ela do catálogo, vou tirar ela do catálogo, vou fazer um outro teste agora, tá? Tirei ela do catálogo. Vou voltar o pendrive para minha máquina virtual. Foi lá. Apagar esses arquivos aqui, não me interessa mais, né? Daqui a pouco eu já queimo esse pendrive de tanto teste que eu já fiz. Olha só, eu vou criar o mesmo banco de dados, só que agora eu vou colocar o arquivo de dados no pendrive e eu vou colocar o arquivo de log no próprio disco da máquina virtual, que é o meu HD aqui, é um SSD, tá? Então olha só. Lembra que lá em cima demorou um pouquinho, né? Demorou acho que 45, quase 50 segundos lá em cima, né? No primeiro teste. Vamos ver agora se demora um pouco menos. Eu acabei não reiniciando a máquina virtual aqui, então não sei se vai surtir algum efeito, mas... Meu teste foi um pouco melhor, mas assim, 20 segundos contra os 50 segundos lá em cima, né? De escrever o log dentro do pendrive, né? Então tem uma diferença de I/O aí considerável, né? Mas que seja. Vamos ver então onde que está esse cara criado. Olha só, teste 1FG. O dados está no pendrive e o arquivo de log está no meu HD aqui. Legal? Mesma coisa, vou criar uma tabela qualquer. Vou inserir dados, 5.000 linhas. Beleza. Vou validar, né? Faz o select, beleza, 5.000 aqui, à direita, ok? Vou agora retirar o pendrive, ok? Tuf. Então, se vocês lembram o que eu coloquei no pendrive? Eu tinha colocado o arquivo de dados, certo? O arquivo de log está disponível ainda, beleza? Write ahead login, olha só. Eu consigo inserir no arquivo de log. Normal. Como que está o status da base? Ainda é online. Tá? Beleza, pessoal. Eu não validei, né? Vamos validar, então. Olha só, 10.000 linhas aqui. Então, eu inseri com... O pendrive está fora, ó, aqui embaixo. O pendrive está apagado aqui, né? Eu consegui inserir só com o arquivo de log, ok? Aí, se você não se desesperar, você consegue recuperar isso. É mais ou menos esse o recado, entendeu? Ok? E aqui, nessa demonstração, só queria mostrar, a única coisa que eu queria mostrar aqui era não vou precisar fazer isso aqui.
A única coisa que eu queria mostrar aqui era a importância de você ter o log em um lugar diferente do seu arquivo de dados. Esse é um dos fatores, tá? A gente podia ficar aqui a noite toda falando sobre isso, tá? Mas esse é só um dos fatores, tá? Limpar esse cara aqui. Legal? Bacana. Vou pegar minha próxima demonstração aqui. Olha só, aqui a gente vai para um outro cenário, para um cenário um pouco melhor. Lembra lá da apresentação? Aqui agora eu não vou falar mais sobre, eu não vou falar mais só um file group, eu vou criar dois agora. Eu estou criando aqui file group primary e file group X, né? File group user tables, tá? Só que eu estou definindo que esse file group user tables vai ser o file group padrão. Olha que bacana. Então, qualquer objeto que eu criar nesse banco de dados e eu não definir em qual file group que ele vai ser armazenado, ele vai ser armazenado no user tables, ok? Legal. E o que vai estar? O user tables vai estar no pendrive. Aqui, o E dois pontos, né? O F. Vamos lá então. Claro que eu preciso colocar o pendrive antes, né? Ô, Marcelo. Caramba. Acontece, é a hora. Beleza. Eu não sei o que aconteceu, que nos meus testes tudo foi melhor, né? 12 segundos. Era questão de reiniciar aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, olha só. Eu criei, então, o meu test2fgdata e test2fglog. Eu tenho dois arquivos aqui. Dois arquivos físicos. E esses dois arquivos físicos aqui estão no disco F, que é o meu disco dentro do servidor mesmo, dentro dessa máquina virtual. E aí eu tenho também um arquivo user tables do meu file group user tables, que era para ter colocado MDF, mas tudo bem, ficou MDF mesmo, que está no meu pendrive, legal? Importante saber que está num lugar separado, fisicamente, legal? Vamos lá então. Cria uma tabela, mesma que vocês já viram, tá? E onde essa tabela está criada? Em qual file group essa tabela está criada? User tables, ok? Tabela que eu criei e o file group que eu criei. Legal? Coloca alguns dados nessa tabela aí. Beleza, 7 segundos. Legal, faz o select. Funciona, 5.000, ok? Opa, acabei vindo muito para baixo. Vou retirar agora o pendrive. Sacou o pendrive. Ok? Insere 5.000. Normal, né? Eu já mostrei isso aí na demonstração anterior, né? Normal. Inseriu, consigo validar, consigo fazer o select. Normal, normal, normal. Ok? Select. A base de dados ainda está online. Ok? Normal. Beleza com isso aqui, né, pessoal? Acho que aqui está tranquilo. E qual que foi o ponto? Eu quero daqui a pouco mostrar a recuperação disso. Tá? Aqui eu só queria mostrar o cenário. Agora eu queria mostrar a recuperação disso. Vou limpar ele. Legal. Olha só agora. Eu estou criando a mesma coisa, só que aí eu vou fazer a recuperação agora. Ok? Mesmo cenário anterior. Vou criar o banco de dados, colocando um arquivo. Opa! É a mesma coisa, né? Ah, sono.
20 segundos foi da última vez, né? Legal. Vamos dar uma validada nisso aqui? Olha só, bacana, né? Tá criado então no meu, tá criado então no meu pendrive. Legal? Vamos criar nossa tabela de teste. OK? Tabela foi criada. Tabela foi criada no User Tables. Beleza? Vamos inserir alguma coisa nela, né? Para ela ser útil para a gente, né? Legal. Então, 5.000 linhas aqui, né? Bacana. Vou fazer aqui, eu tenho uma pasta no C2 pontos. SQL Backups, tá? Eu vou fazer alguns backups, vou jogar alguns backups aqui, tá? Vou fazer um backup full, antes de mais nada, dessa base. Beleza, fez o backup full. Simplão, né? Vou inserir um pouco mais de... vou inserir alguns dados a mais. Vamos validar. 10.000 linhas. Legal? Agora, eu vou retirar esse arquivo. Eu vou te retirar o pendrive agora. Tirei o pendrive. Então, o que aconteceu aqui? Perdeu o arquivo de dados, certo? Vou trazer aqui o pendrive para a minha máquina física. Aqui, ó. Vou eliminar o arquivo. Eliminei o arquivo, tá? O pendrive está vazio. Vou recolocar esse pendrive aqui na VM, tá? Abriu, ó, o SQL Data vazio. Meu NDF aqui foi para o espaço. Então, ok? Como é que está o status dele? Por enquanto online, né? Legal. E se eu fizer tentar fazer uma varredura rápida nesse cara? Ixi, a vida. E aí, hein? Não consegui fazer snapshot, DBCC, não consegui validar consistência. Por que falhou? Não consegui escrever no arquivo tal. Legal. Eu vou mexer aqui, a base ainda está online, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou mexer só nesse arquivinho, eu vou tentar restaurar só esse cara, tá bom? Do meu backup full lá. Depois eu faço um backup de log, dá uma olhada. Então eu vou para master, né? Vamos ver pro teste 2FG, qual que é o status dos file groups. Olha aqui, ó. Saca só. Então eu tenho esses file groups aqui e ele está falando para mim que estão online, os file groups, ok? Vou trocar o cara que eu preciso restaurar, vou colocar ele em offline, tá? Modify, offline. Ele dá um erro, porque ele não consegue escrever no file group. Vamos ver não consegue escrever no arquivo, desculpa. Vamos ver o status dele agora. Olha só que bacana. Offline. Que bacana não, né? No momento de crise isso aqui é desesperador, mas é no momento de teste de laboratório que a gente consegue refazer isso, né? Eu vou botar então, vou restaurar, só que olha só. Todo mundo aqui já deve ter visto com certeza um comando de restore, certo? Só que esse restore aqui está um pouquinho diferente, olha só. Eu tenho um file group aqui, no meio desse comando de restore. Então eu quero que o SQL Server só restaure esse arquivo especificamente. Legal? Lembra que que eu coloquei antes o file group em offline, tá? Antes de fazer esse restore online aqui. E notem outra coisa interessante aqui também, eu coloquei no recovery, né? Porque depois eu vou ter que aplicar arquivo de log aqui em cima, tá bom? Então, como que está o status dele agora, do file group especificamente? Está em restoring. Vocês já devem ter visto um banco de dados inteiro em restoring. Aqui vocês estão vendo só um arquivo especificamente, de um file group. Legal? Vou fazer o backup de log.
backup do tail do log, na verdade, né? O backup do final do log, né? O tail log backup, para aquele mesmo diretóriozinho lá, com esse nome aí, log02trn, ok? Beleza. Gravou o que precisava gravar. Vou restaurar agora, só que agora eu vou restaurar em cima com recovery, tá? Como eu fiz antes o restore do arquivo full e indiquei para ele o file group, aqui eu indiquei para ele o file group, que eu estou restaurando, aqui ele já vai saber o que ele tem que fazer com o log, certo? Então, beleza. Aplicou, verificou, validou, legal? Como é que tá os arquivos? Olha que coisa linda. Tudo online. Beleza? Então, se você conseguir não se desesperar quando acontecer isso, eu sei que é difícil, mas se você conseguir não se desesperar quando acontecer isso, você consegue recuperar o negócio todo, basicamente. Dependendo da sua política de backup também, né? Olha o DBCC, que coisa linda. Funcionou todo com sucesso. Legal? Vamos ver se os dados estão lá. Olha, 10 mil. Lembra que era 10 mil? Coisa incrível, né? Se eu for lá no... Olha só, ele refez todo o NDF aqui que precisava. Legal? Bacana, né? Eu vou retirar essa base do catálogo. Tem mais um script que eu queria mostrar para vocês. Ô Marcelo, mais 5 minutinhos, tá? Beleza. 5 minutinhos eu consigo fazer, acho que consigo fazer isso aqui. Ok, pessoal, então vamos lá. Agora eu estou descartando o recovery, tá? Não quero mais saber de recovery simplesmente, tá? Quero mostrar aqui desempenho agora. Agora quero mostrar performance. Tá, vamos lá então. Eu estava fazendo a apresentação em cima de duas linhas, né? De recovery e de recuperação e de desempenho. Agora eu quero falar um pouco sobre desempenho, tá? Deixa eu subir mais uns scripts aqui. Legal. Então, eu vou criar uma base de dados que chama test3fg. Deixa ele criando aqui. Enquanto ele cria, olha só, eu vou passando aqui com vocês onde que ele vai criar esses arquivinhos aqui. O primeiro arquivo, que é o MDF, que é o principal, está sendo criado no disco local. O disco local é um SSD. Segundo arquivo, o file group fastfg. Fastfg também está criando num disco local, certo? No SSD. Eu, de propósito, criei um file group que se chama slowfg, de devagar, né? Eu estou criando esse cara no pendrive. Quando eu estou criando esse cara no pendrive, por quê? Eu quero forçar um negócio a ser mais devagar, tá? De propósito. Aqui é controlado aqui, né? Mas, enfim. E estou criando log também no meu disco SSD aqui. Foi rápido aqui. Bacana. Vamos ver onde que estão criados esses arquivos, então? Olha só. Então eu tenho esses caras aqui, o slowfg, os dados do slowfg sendo criados no pendrive e todo o resto no meu disco SSD. Legal? Bacana, né? Agora eu vou criar duas tabelas que são derivadas do Adventure Works. Vou criar antes a fast, que são as rápidas. Isso aqui nada mais é do que uma adaptação de um script que o Jonathan Kihayas criou para inflar o Adventure Works, tá? Todo mundo, acho que boa parte aqui conhece esse cara aqui. Eu criei, só que olha só que interessante, eu dei uma modificada aqui, eu criei uma tabela no fastfg. O fastfg é o meu file group que está apontado para o meu SSD, para o meu disco rápido, beleza? Aí eu vou criar a mesma tabela, praticamente a mesma tabela. Praticamente não, é a mesma tabela. Só que no slowfg, no file group que está criado no meu pendrive, ok? Vamos lá. Beleza, criou também. Legal. Então já estão criadas aqui as tabelas. Agora, vamos ver onde que essas tabelas estão criadas? Olha só. Eu tenho duas tabelas aqui, ó. Sales Order Header Enlarged, né, que é aumentada. Fastfg, está criada no
file group rápido. E eu tenho a enlarged slow, de propósito, slow FG. Está criada no file group devagar, ok? Lento, né? Vou ligar aqui uma estatística simples do SQL Server e vou fazer um select asterisco, coisa besta, né? Vou fazer select asterisco nesses caras aqui. Aí aqui na mensagens, na aba de mensagens, eu consigo ver que a minha primeira consulta foi o enlarged slow e a segunda consulta foi o enlarged simplesmente, que é o fast, tá? A primeira consulta levou 1.2 segundos. A segunda consulta levou 1.1 segundo, vai mais ou menos assim. Legal. Agora, mas Marcelo, assim, de tempo não está muito diferente. Concordo. De tempo realmente não está muito diferente. Agora, tenta imaginar isso milhares de vezes por segundo. Aí começa a complicar, né? O execution count, quando ele vai aumentando, começa a complicar a nossa vida, né? Agora, eu vou dar uma olhada aqui em disco. Lembra que o pendrive é o disco E, né? Tem uma consulta aqui que vai mostrar para mim o tempo de espera por disco. Olha só. Eu devia ter zerado, na verdade, né? Mas assim, eu tenho um install aqui no disco E de 3 e no disco F de 96. Vamos ver por arquivo agora? Legal, eu coloquei eles aqui logo em cima. O meu pendrive está aqui embaixo, olha só. Vamos dar um zoom aqui. Meu pendrive é esse último aqui. Olha o tempo a diferença de leitura, de tempo de stall. Stall é espera, tá, pessoal? Ou gargalo, propriamente dito, né? Olha aqui no meu disco normal. Deixa eu aumentar isso aqui para isso, assim fica melhor. Então, no meu pendrive, eu tenho 56 milissegundos em média de tempo de espera. E no meu disco SSD normal, eu tenho 31 milissegundos. Bem melhor, né? Quase metade. É bem diferente, né? Bem discrepante o tempo aqui, né? Se eu for ver aqui, ó. Olha essa diferença aqui, 7.3 milissegundos em o I/O stall geral. Os outros, o meu SSD, 1.1, 0.8 e 2.2. É bem diferente, né? Bem discrepante aqui, né? Legal, pessoal. Bem basicamente, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Eu queria meio que justificar para vocês o porquê justificar e mostrar para vocês o porquê de separar as coisas em um pouco mais do que um file group, pelo menos, né? Pelo menos colocar um file group, né? Pelo menos usar a recomendação da Microsoft, né? Que é essa, né? Pelo menos essa aqui, né? Legal, pessoal. Então aí tem algumas referências. Eu queria também fazer aqui um merchan básico, eu não fiquei na dúvida se eu podia fazer ou não, acabei nem fazendo, mas o Marcelo que está moderando aqui para mim também, ele tem um livro escrito Failover Cluster Instances, que é sensacional, pessoal, vocês têm que ler também, eu peguei algumas ideias de lá, tá? Obrigado, viu, Marcelo? Deixa aberto aí para perguntas, deixa aí para algumas... Obrigado pelo merchan. Sensacional mesmo. Imagina, eu coloquei até um slide, mas melhor. Coloquei até um slide, mas melhor não ir muito além nisso, né? O livro é bom, eu recomendo, viu? Não, é bom mesmo, realmente muito bom. E quem tiver algum SQL Saturday que o Marcelo esteja, ele acaba assinando o livro também, tá? Legal. Obrigado aí pela missão. Nós temos algumas perguntas aqui, tá, o Haddad? Vamos lá. Pode mandar. Referente à separação de tabelas em file group, é aconselhado separar tabelas do OLAP e DW em file groups diferentes? E qual o RAID recomendado para esses file groups nessa situação? Na realidade, OLAP e DW eu separaria banco de dados, né? Eu não separaria assim, eu tenho no mesmo banco de dados um ambiente OLAP e OLTP. Eu não separaria aí os file groups. Eu criaria um outro banco de dados, outro tudo, né?
Agora, sim, em termos de RAID, eu diria que é RAID 10, sempre. Sempre que possível, usar RAID 10. Só que é o mais caro, né? Sim. Eu acho que o RAID vai também muito de acordo com o workload da pessoa e quanto de verba ele tem Sim, para gastar, investir. vai, exatamente. Né? Vai de cada ambiente, né? Você, no seu caso, você tem verba a torta e a direta lá na instituição que você trabalha, financeira, né? Porque você É. pode, né? Eles podem, simplesmente porque são grandes. Mas assim, eu já trabalhei com clientes muito pequenos que não podem, simplesmente. E que assim, um file group só atende perfeitamente bem para a demanda que o cara tem, entendeu? E já vi coisas diferentes também, entendeu? Vai variar muito, vai depender muito. Sim, Espero muito ter bom. respondido. Pode falar aí, Marcelo. Eu dei eu respondi pro Regis, foi a Legal, pessoa que perguntou, também dei uma explicação bem legal. parecida essa que você deu mesmo. Que eu separaria também realmente, talvez, colocaria instâncias dedicadas, são workloads distintos, né? Então, Então, até servidor dedicado, né? Porque você vai comer memória, você vai comer CPU diferente, né? Não, são não vai workloads, são ser coisas legal, né? distintas, são workloads Sim, distintos. Se possível, seria sim, sim, interessante separar realmente assim. Bom, sim. mais uma aqui. Gostaria de saber qual a recomendação do Marcelo Haddad, né, para o autogrowth das bases em produção. Então, log files, tem um post da Kimberly Tripp que ela fala sobre isso para arquivos de log especificamente. Arquivos de log, o Luiz Mercante apresentou ontem fez um webcast excelente a respeito do arquivo de log. Para o arquivo de dados, eu normalmente, em 80% dos casos, coloco 512 MB para crescer no arquivo de dados, especificamente. E assim, coloco para crescer em mega, nunca coloco para crescer em porcentagem. Nem o arquivo de log, nem o arquivo de dados. Porcentagem para mim é a pior coisa que existe. Porque uma hora ele vai. Uma hora o teu arquivo de log vai. Por causa daquele zero instant file initialization, que o arquivo de log não consegue usar, ele tem que zerar o arquivo todo. Uma hora vai ser um percentual tão grande, ele vai ter que crescer tão grande que teu banco, todas as transações vão ter que esperar para esse crescimento. Aí vai gerar um gargalo. O crescimento vai gerar um gargalo. Aí pode ser problemático. O log eu costumo crescer em 512 também. Eu costumo crescer, mas tem ambientes que pedem um valor a mais, tipo 1 GB, mais ou menos. O que eu gosto de fazer no log é alocar ele alocar ele todo, ir alocando ele todo logo no início. Eu cresço 8 GB, crio um com 8 GB, depois vou aumentando ele de 8 GB, 8 em 8 GB, assim, instantaneamente, praticamente. Logo que eu criei a base, logo no momento que eu criei a base. Muito bom. Isso aqui, tem um post da Kimberly Tripp que ela explica melhor sobre isso. Muito bom, acho que o pulo do gato é realmente isso aí. Eu acho que o crescimento em mega em vez de porcentagem, acho que já é uma Sim. dica de ouro isso mesmo. Em A log, Kimberly, acho que ela fala isso realmente no blog dela também, sim. né, no post dela. Porque aí tem a fragmentação dentro do VLF, tem a É, quantidade de VLFs, isso pode atrapalhar também, entendeu? Então por isso que ela dá essa recomendação de 8 GB, mais ou menos. Próxima, Marcelo. vamos lá. Mais uma aqui. A galera que está agradecendo aí, te parabenizando pela apresentação, realmente foi muito boa. Obrigado. Parabéns, foi Obrigado. sensacional. E Obrigado. perguntando também aqui, os scripts estarão disponibilizados em qual blog? Então, se você puder deixar lá o Então, contato, lá, aquela pagininha lá deixa eu do voltar seu. lá. Deixa eu voltar lá, peraí. É aquela página com essa foto feia pra caramba, peraí. Aí, tá aí, ó. Aí, Perfeito, tá aí. dbbits com BR, eu vou colocar lá. Ainda hoje eu coloco lá um zip com todos os scripts e com esse PowerPoint aqui. Muito bom. Tá legal? Mais uma aqui. Cadê? Bom, teve um comentário do Regis, né, que muitas vezes o negócio do cliente não permite criar outra instância devido ao custo, né? Realmente é isso aí. Acho que o melhor dos mundos seria tentar dividir, mas se não dá para dividir, é trabalhar com o que É. tem mesmo, né, Regis? Aí não vai ter jeito, né? Você É. não... Mas assim, Marcelo, me corrija se eu estiver errado. Até a standard você consegue Criar instalar duas instâncias, né? instâncias no mesmo servidor, não? Isso sim, Se sim, você sim. não, se você não consegue, você cria pelo menos uma outra base de dados OLAP e você coloca um subsistema de I/O completamente diferente. Você coloca grupos de disco diferente para esse cara. Aí você cria os file groups lá, nesse caso. Você Muito está bom. separando fisicamente o negócio, né? Só que você ainda vai ter você ainda vai estar compartilhando CPU e memória para OLAP e OLTP, né? Esse que é o problema, né? Aí é discussão para mais de semana, né? Vamos lá. Há ganho de performance em file groups para índices? Então,
existe, quando você está falando de índice não clusterizado, existe um ganho sim, por conta da recuperação, né, do tempo de recovery da base. Mas, assim, eu já vi o extremo, né? Eu já vi uma base de 1,5 TB, que não é absurdamente grande, tá criada com 100 file groups. Um negócio assim absurdo. E mais de 500 arquivos, entendeu? Para cada 5 GB o cara criava outro arquivo, um negócio louco. Eu olhei aquilo lá, fiquei bem assustado com isso. O cara levou isso ao pé da letra. Cada índice tinha vários arquivos em um file group. Isso é o extremo. Você tem que achar o teu ponto de equilíbrio. Às vezes fica legal, se você tem muito índice não clusterizado para alguns objetos especificamente, e está muito grande e está demorando para fazer o startup recovery da base, você pode melhorar isso criando um outro file group sim. Tá bom. Tem mais uma perguntinha aqui para encerrar. Qual o limite recomendado de file groups? Ah, Isso é bem depende, né, recomendado, cara? vai depender. Você tem uma base de 80 tera? Depende. Depende de como você quer recuperar a tua base, entendeu? Porque eu não mostrei aqui, mas você consegue fazer o backup por file group também. Você consegue fazer o backup do file group e depois recuperar o file group se você quiser. Você consegue também colocar o file group em read only. Depende muito. Eu sei que tem um limite, Marcelo, me corrija se eu estiver errado. Tem um limite, acho que de 32 mil por base, alguma coisa assim. Limite que o SQL Server aguenta. Limite nominal. Mas óbvio que isso não é recomendado, né? Lógico. Para Mas administrar o tudo isso, limite né? é algo desse gênero, né? Para administrar tudo isso, você precisa de equipes para administrar tudo isso. É absurdo. Não tem como. Aí, se você chegar nesse nível, é mais fácil você sair dividindo o teu sistema em várias bases. Entendeu? Vai muito da arquitetura. Muito bom. Entendeu? Assim, eu já vi 90% dos casos que eu vejo funcionando muito bem, tem no máximo 3 file groups assim. Contando com primary. Primary, um outro e mais um, sei lá, ou para índice, ou mais um para coisas read-only, algo desse gênero. E aí o de log, o arquivo de log. É isso que existe, é isso que eu vejo que funciona 90% dos casos. Muito Só bom. quando você precisa fazer um tweakzinho ou uma mexida para um tuningzinho rápido para melhorar um pouco mais. Muito bom. Bom, com isso a gente finaliza aqui, galera, essa sessão, mas não acaba por aí. Você pode fazer a pergunta aí pro Marcelo Haddad, tá aí os contatos dele, tá? E agora nós vamos para o sorteio, né? Então, para quem Aí, participou aí de todas as sessões, aumentou sua possibilidade de ganhar. Então, nosso amigo aí, Vitor Pombeiro, tá no ar? Estou aqui, sim. Estão a ouvir? Sim, fala, alto e Vitor, boa claro. noite. Boa noite. Boa sessão, Marcelo. Parabéns. Estive aqui a assistir enquanto estava aqui a preparar o sorteio. Uhum. Bastante interessante. Eu também utilizo bastante file groups no meu dia a dia para gestão lá das bases de dados grandes. Legal, bacana. E aprendi aqui umas dicasinhas. Vou ver se aproveito agora. Legal, bacana. Bom saber que serviu para alguma coisa. Foi útil para alguma coisa, legal. Claro que é útil. Bom, Bacana. pessoal, agora aqui em relação ao sorteio. Ontem foram sorteados 3 prémios. Um dos prémios, uma subscrição anual da Pluralsight, que foi sorteada ao Nico Neugebauer, mas como ele já tem essa subscrição e como ele é um membro aqui bastante ativo na comunidade em Portugal, ele ofereceu essa subscrição que ganhou para ser sorteada novamente. Então, hoje vamos fazer 2 sorteios. Um sorteio para sortear essa subscrição a quem participou no primeiro dia e depois um segundo sorteio para os prémios relacionados com quem participou no segundo dia. Eu vou agora aqui partilhar o meu ecrã para se ver o Pode sorteio. puxar aí. Pode puxar aí para você, Ok. Vitor. Já estou aqui. Já estão aqui a ver. Muito bem. Então vamos aqui ver aqui o primeiro sorteio para a subscrição da Pluralsight. Temos aqui 124 pessoas que participaram ontem. E vamos aqui fazer o sorteio. Para ver quem é que é o felizardo.
sortear. E o felizardo é Edvaldo Cruz Júnior. Muitos parabéns. Vamos enviar um e-mail. Lembram-se que têm 15 dias para responder a esse e-mail. Caso contrário, será sorteado para uma outra pessoa. Muitos parabéns. Só aqui registrar isto, ok. E vamos agora ao grande sorteio do segundo dia. E o que é que temos hoje para sortear? Temos 2 licenças Apex Universal, daqui do nosso patrocinador Apex SQL, aqui um pack bastante interessante. 2 licenças Pluralsight Anual Plus, também bastante interessante, aqui muitos cursos online, cursos bastante interessantes sobre os mais variados temas da plataforma de dados da Microsoft, mas também de desenvolvimento, de design web, de tudo o que posso imaginar, eles já devem ter um curso. E uma licença SQL Sentry Plan Explorer Pro, uma ferramenta bastante útil para quem faz tuning de queries. E então, sem mais demoras, vamos aqui ao sorteio. A sortear, e os felizardos são... Ok, licença Apex Universal Edvaldo Cruz Júnior. O homem hoje está em grande. Ganha um prémio de ontem, ganha um prémio hoje. Pera aí, tem coisa estranha aí, Vitão, tem coisa estranha aí. Amigo, eu tenho aqui, eu posso depois mostrar aqui a listagem, não tenho nada a esconder. Não conheço sequer. Ele trabalha comigo lá na mesma empresa que eu. Olha, pronto, já amanhã já te pode pagar o almoço. Estou a brincar, isto aqui não... até porque ele hoje participou em 6 sessões. Está aqui o número de sessões que ele participou. A segunda licença Apex Universal para o Tiago Berzgoni. Muitos parabéns. A licença Pluralsight anual para Jane Gross. A segunda licença da Pluralsight para Tails Bezerra. Peço desculpa se me enganar na pronúncia do nome, mas... E a licença SQL Plan Pro para o Alex Rosa. Muitos parabéns. Por acaso reparei que o Alex Rosa tem estado aqui a participar em muitas sessões. Muitos parabéns. Uma compensação aqui por nos estar aqui a apoiar. E pronto, terminou mais um evento das 24 horas. Esperamos que para o próximo ano possamos estar cá novamente com o apoio da SQL Pass e com o apoio de futuros patrocinadores. Esperamos que estes e mais, e com o apoio dos nossos oradores e palestrantes. Queria agradecer a todos eles que disponibilizaram o tempo deles para estar aqui a ajudar aqui neste evento, todos os membros da organização e voluntários e todas as pessoas que assistiram. Não sei se querem dizer alguma coisa, Marcelos. Eu queria agradecer também o Vitor, primeiro por ter sido escolhido. Eu queria agradecer muito a oportunidade, gostei bastante. E espero ano que vem poder tanto contribuir quanto contribuir ajudando, quanto palestrar também. Muito obrigado aí. Nós é que agradecemos. Também quero agradecer aí. Um evento de português, só de SQL, é complicado a gente achar bons materiais em português, e a gente conseguiu fazer um evento de 24 horas só falando português e totalmente gratuito. Então é muito gratificante também participar disso e aprender também um pouquinho disso. Mas para que isso aconteça, tem toda uma infraestrutura por trás disso. Então
Acho que é muito justo também a gente agradecer aí a galera que está por trás aqui ajudando. A gente tem o Cláudio, o Haddad, o Marcos Vinícius, o Murilo Miranda, o Pombeiro que está aqui, o Vitor, o Fava, o André Batista, o Andy Melancia. Então, e fora os outros nomes, né? É difícil citar todos os nomes, mas tem muita gente aqui por trás de tudo isso, fazendo tudo isso acontecer e suportando, moderando. Então, a galera está realmente de parabéns e o Paz está de parabéns aí pelo evento que foi muito bom. Sim, isso aí. Exato. Isso aí mesmo. E como tem sido referido em várias sessões, continuem a assistir, continuem, procurem as vossas comunidades locais, participem, porque é bom partilhar o conhecimento, toda a gente fica a ganhar, ficamos nós como profissionais mais valorizados e ajudamos a que a nossa classe também melhore a olhos vistos. Perfeito. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Obrigado a todos. Então, muito boa noite e até para o ano. Boa noite, até o ano que vem. Tchau, tchau, pessoal.